Existe um erro extremamente comum entre pessoas com diabetes acima dos 50 anos e que pode estar acelerando o cansaço, a fraqueza, os problemas de memória e até as complicações da doença sem que elas percebam. E o mais preocupante, muita gente acredita que está cuidando da diabetes apenas porque toma os medicamentos corretamente. Mas existe uma verdade que poucos médicos explicam com clareza. O corpo de quem tem diabetes frequentemente sofre um desgaste silencioso de vitaminas e minerais essenciais. E isso pode afetar o cérebro, os nervos, o coração, a visão, a circulação e até a autonomia ao envelhecer. Imagine acordar cansado todos os dias, sentir formigamentos nas pernas, esquecimentos frequentes, fraqueza, sono ruim e acreditar que isso é apenas idade. Mas isso não é o pior. Em muitos casos, o organismo está pedindo ajuda através da deficiência de nutrientes importantes. Nutrientes que podem influenciar diretamente o controle da glicose, a inflamação e a qualidade de vida. Hoje você vai descobrir quais suplementos têm sido mais estudados no apoio ao tratamento da diabetes após os 50 anos, quais sinais o corpo pode estar dando, os erros perigosos que muita gente comete e o que realmente pode ajudar você a envelhecer com mais energia, lucidez e independência. E atenção, isso não substitui medicamentos nem acompanhamento médico, mas entender esse assunto pode mudar completamente a forma como você cuida da sua saúde daqui para frente. Então já deixa sua curtida agora, porque esse vídeo pode ajudar milhares de pessoas acima dos 50 anos que convivem com diabetes e ainda não sabem disso. E me conta nos comentários, há quanto tempo você convive com a diabetes? Porque o que você vai ouvir hoje pode explicar muita coisa que talvez esteja acontecendo com você, sem perceber. Depois dos 50 anos, o corpo muda. O metabolismo fica mais lento. A recuperação do organismo diminui. A massa muscular começa a cair. E a capacidade do corpo de absorver nutrientes importantes já não é mais a mesma. Agora imagine tudo isso acontecendo junto com a diabetes. O problema é que a diabetes não afeta apenas o açúcar no sangue. Ela pode afetar vasos sanguíneos, nervos, rins, olhos e até o cérebro. E quase ninguém percebe isso no começo. Muitas vezes os sinais aparecem de forma silenciosa. Uma fadiga constante, uma visão mais embaçada, mais dificuldade para cicatrizar, cãibras, formigamentos, perda de disposição, lapsos de memória. E sabe o que assusta? Muita gente acha que isso faz parte do envelhecimento normal, mas existe ainda um detalhe preocupante. Alguns medicamentos usados no tratamento da diabetes podem reduzir certos nutrientes importantes no organismo ao longo do tempo. Ou seja, a pessoa trata uma parte do problema, mas silenciosamente pode estar criando outra deficiência sem perceber. E isso pode impactar diretamente a qualidade de vida. Daqui a pouco vou mostrar um dos nutrientes mais importantes para pessoas que usam medicação para diabetes há anos. E os sinais de deficiência podem estar acontecendo dentro da sua própria casa. Mas antes, se você conhece alguém acima dos 50 anos que tem diabetes, compartilhe esse vídeo agora. Porque muitas pessoas estão sofrendo sintomas silenciosos sem imaginar que a alimentação e a suplementação podem fazer diferença no suporte ao tratamento. Existe uma frase muito perigosa depois dos 50 anos. Isso é normal da idade. Nem sempre é. O corpo fala o tempo todo. O problema é que muitas pessoas aprenderam a ignorar os sinais. Por exemplo, você já sentiu cansaço mesmo após dormir? Fraqueza nas pernas? Formigamento nos pés? Queda de energia durante o dia? Esquecimentos frequentes? Irritação sem motivo? Sono ruim? Cãibras? Ou aquela sensação de corpo pesado? Muita atenção com isso, porque em alguns casos, esses sintomas podem estar ligados à deficiência de vitaminas e minerais importantes para o funcionamento do organismo. E em pessoas com diabetes, isso pode ser ainda mais comum.
A glicose elevada por muito tempo pode aumentar o estresse inflamatório do corpo. Além disso, alterações metabólicas podem influenciar a absorção e o aproveitamento de nutrientes essenciais. E isso cria um ciclo perigoso. O organismo fica mais inflamado, mais cansado, menos ativo. A pessoa se movimenta menos, ganha mais peso, e o controle da glicose pode piorar ainda mais. Mas isso não é o pior. Muitas pessoas começam a tomar suplementos por conta própria, acreditando em promessas milagrosas da internet. E aí mora um grande perigo, porque suplemento não é solução mágica. Excesso de vitaminas também pode causar problemas. E alguns suplementos podem até interagir com medicamentos. Por isso, ao longo desse vídeo, você vai entender quais nutrientes realmente têm sido estudados como apoio ao tratamento da diabetes e quais erros podem colocar sua saúde em risco. Existe um pensamento muito comum entre pessoas acima dos 50 anos que convivem com diabetes. Se minha glicose está controlada pelo remédio, então está tudo bem. Mas, infelizmente, não é tão simples assim. Os medicamentos são fundamentais. Em muitos casos, salvam vidas. E nunca devem ser interrompidos sem orientação médica. Só que existe um detalhe que pouca gente entende. Controlar a glicose no exame não significa automaticamente que o organismo está saudável por dentro, porque a diabetes é uma doença metabólica complexa. Ela envolve inflamação, circulação, desgaste celular, resistência à insulina, saúde muscular, funcionamento cerebral e até qualidade do sono. E quase ninguém fala sobre isso. Imagine uma casa com infiltração. Você pinta a parede todos os meses, mas nunca resolve o vazamento. A aparência melhora por um tempo, mas o problema continua acontecendo internamente. Com a diabetes pode acontecer algo parecido. A pessoa toma os medicamentos, mas continua dormindo mal, se alimentando de forma inadequada, sedentária, com deficiência de nutrientes, inflamação elevada e alto nível de estresse. E o corpo começa a cobrar a conta. O problema é que muitas complicações aparecem lentamente. Primeiro vem o cansaço, depois a perda de disposição, a dificuldade para caminhar, os esquecimentos, os formigamentos, a perda de força, a dificuldade para cicatrizar. E quando a pessoa percebe, sua independência já está sendo afetada. Mas existe uma boa notícia. Hoje, muitos especialistas defendem uma abordagem mais completa. Medicação, plus, alimentação adequada, plus, atividade física, plus, sono, plus, acompanhamento médico, plus, correção de possíveis deficiências nutricionais. E é exatamente aí que a suplementação pode entrar como apoio, não como milagre, não como cura, mas como parte de um cuidado mais inteligente com o corpo. Daqui a pouco vou mostrar um mineral extremamente importante para quem tem diabetes. E estudos observam que muitas pessoas acima dos 50 anos podem ter níveis inadequados dele sem imaginar. E isso pode influenciar desde energia até sensibilidade à insulina. Mas antes, eu quero te perguntar: você acredita que sua alimentação hoje fornece todos os nutrientes que seu corpo precisa? Responde aqui nos comentários. Eu quero muito saber como está a sua rotina. Agora preste muita atenção nisso, porque essa pode ser uma das informações mais importantes deste vídeo. Muitas pessoas acreditam que deficiência de vitaminas acontece apenas em quem se alimenta mal. Mas no caso da diabetes, o problema pode ser ainda mais profundo. A própria doença pode aumentar o desgaste nutricional do organismo, e quase ninguém percebe isso acontecendo. Quando a glicose permanece elevada por muito tempo, o corpo entra em um estado de maior estresse metabólico e inflamação. É como se o organismo trabalhasse o tempo inteiro sob pressão, e isso pode aumentar o consumo de certos nutrientes essenciais. Além disso, algumas pessoas acima dos 50 anos já apresentam naturalmente menor absorção intestinal de vitaminas e minerais. Agora, imagine somar envelhecimento, diabetes, uso contínuo de medicamentos,
alimentação industrializada, estresse, sono ruim, sedentarismo. O resultado pode ser um corpo cada vez mais desgastado, e isso afeta diretamente a disposição, a memória, os nervos, os músculos e até a imunidade. Mas isso não é o pior. Muita gente só percebe o problema quando começam sintomas mais sérios: dormência nos pés, perda de sensibilidade, fraqueza, tontura, visão comprometida ou dificuldade para realizar tarefas simples do dia a dia. E existe um detalhe assustador. Algumas deficiências nutricionais podem se desenvolver lentamente durante anos, em silêncio. Daqui a pouco você vai entender por que a vitamina B12 tem chamado tanta atenção em pessoas que usam certos medicamentos para diabetes por muito tempo. E os sinais podem ser confundidos facilmente com envelhecimento normal. Mas antes disso, existe um mineral extremamente importante que muita gente acima dos 50 anos simplesmente não consome o suficiente. E a falta dele pode impactar energia, músculos, sono e até o funcionamento da insulina. Estou falando do magnésio. Você sente cansaço frequente? Cãibras, fraqueza, sono ruim, irritação ou aquela sensação de corpo pesado o tempo inteiro? Muita atenção, porque em alguns casos, isso pode ter relação com baixos níveis de magnésio. E o mais impressionante, milhões de pessoas não fazem ideia da importância desse mineral. O magnésio participa de centenas de reações no organismo. Ele ajuda no funcionamento muscular, na saúde dos nervos, na produção de energia, na qualidade do sono e também participa de mecanismos ligados à ação da insulina. E quase ninguém fala sobre isso. Alguns estudos observam que pessoas com diabetes tipo 2 podem apresentar níveis inadequados de magnésio com mais frequência. Mas existe um problema silencioso. Depois dos 50 anos, muitas pessoas consomem cada vez menos alimentos ricos nesse mineral. O excesso de alimentos ultraprocessados piora ainda mais a situação. E aí começam sinais que muita gente ignora: fadiga constante, cãibras noturnas, dificuldade para dormir, mais irritação, fraqueza muscular e baixa disposição. Agora imagine isso acontecendo junto com a diabetes. O corpo vai ficando mais vulnerável. Mas atenção, isso não significa sair comprando suplementos sem orientação, porque excesso de magnésio também pode causar problemas, principalmente em pessoas com alterações renais. O mais importante é fazer avaliação individualizada. E sabe o que é curioso? Muitas vezes, melhorar a alimentação, hidratação, sono e atividade física já ajuda muito o organismo a funcionar melhor. Mas isso ainda não é tudo. Existe uma vitamina que tem preocupado especialistas em pessoas que usam medicamentos para diabetes por muitos anos. E os sintomas da deficiência dela podem incluir formigamento, fraqueza, esquecimentos, cansaço e até alterações neurológicas. Agora eu quero que você pense em uma situação muito comum. Uma pessoa começa a sentir formigamentos nos pés, cansaço constante, perda de memória, fraqueza, dificuldade de concentração e até alterações de equilíbrio. Então ela pensa: é a idade chegando. Mas em alguns casos, pode existir outro problema acontecendo silenciosamente: a deficiência de vitamina B12. E isso merece muita atenção, principalmente em pessoas acima dos 50 anos que usam certos medicamentos para diabetes por longos períodos. Alguns estudos observam uma associação entre o uso prolongado de determinados medicamentos e níveis mais baixos de vitamina B12 em parte dos pacientes. E o problema é que os sintomas podem aparecer lentamente. Primeiro vem o cansaço, depois os esquecimentos, os formigamentos, a perda de disposição, a dificuldade para caminhar longas distâncias, a sensação de fraqueza, e quase ninguém conecta isso à deficiência nutricional. Mas isso não é o pior. A vitamina B12 é extremamente importante para o sistema nervoso e para a produção saudável das células sanguíneas.
Quando os níveis estão baixos por muito tempo, algumas pessoas podem desenvolver alterações neurológicas importantes. Agora, imagine alguém acima dos 50 anos convivendo ao mesmo tempo com diabetes, inflamação, má alimentação, sono ruim, sedentarismo e deficiência de B12. O impacto sobre qualidade de vida pode ser enorme. Por isso, muitos profissionais avaliam periodicamente esse nutriente em pacientes diabéticos, principalmente nos que apresentam sintomas suspeitos. Mas atenção, não é porque um suplemento ajudou alguém que ele será adequado para você. Cada organismo é diferente. Cada caso precisa de avaliação individualizada. E suplementação sem necessidade também pode trazer riscos. O mais importante é entender que o corpo deixa sinais. E ignorar esses sinais pode custar caro no futuro. Daqui a pouco vamos falar sobre uma inflamação silenciosa que pode afetar coração, cérebro e vasos sanguíneos em pessoas com diabetes. E existe um nutriente muito conhecido que pode participar dessa proteção: o ômega 3. Mas antes, se esse vídeo está te ajudando, aproveita para se inscrever no canal. Porque aqui você encontra conteúdos pensados especialmente para ajudar pessoas acima dos 50 anos a envelhecer com mais saúde, lucidez e independência. Existe algo acontecendo silenciosamente dentro do corpo de muitas pessoas com diabetes, uma inflamação constante de baixo grau. E o problema é que ela pode afetar praticamente o organismo inteiro: coração, vasos sanguíneos, cérebro, articulações, circulação e até a disposição do dia a dia. O mais assustador é que muitas vezes a pessoa não sente essa inflamação diretamente. Ela apenas percebe as consequências aos poucos: mais cansaço, mais dores, menos energia, piora da circulação, maior dificuldade para realizar tarefas simples. E é aí que muita gente começa a ouvir falar do ômega 3. Esse tipo de gordura saudável, encontrado principalmente em peixes como sardinha e salmão, vem sendo estudado há muitos anos por seu possível papel no suporte à saúde cardiovascular e inflamatória. E isso chama a atenção especialmente em pessoas com diabetes acima dos 50 anos, porque proteger coração e vasos sanguíneos se torna ainda mais importante com o envelhecimento. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta. Não adianta tomar suplemento e continuar com hábitos que inflamam o organismo todos os dias. Muita gente busca cápsulas milagrosas, mas continua dormindo mal, consumindo excesso de açúcar, ultraprocessados, sedentarismo, alto estresse e pouca hidratação. O corpo não funciona assim. Saúde é conjunto. A suplementação pode ser uma ferramenta de apoio, mas ela não substitui a alimentação equilibrada, movimento e acompanhamento médico. E existe ainda outro erro silencioso que pode colocar a saúde em risco: a automedicação com suplementos. Agora atenção, porque essa talvez seja uma das partes mais importantes deste vídeo. Hoje existe uma avalanche de propagandas prometendo controle natural da diabetes, cura, redução imediata da glicose, suplementos milagrosos. E muitas pessoas acima dos 50 anos acabam acreditando nisso por desespero. Mas existe um perigo enorme nessa história. Nem todo suplemento é seguro, nem todo suplemento funciona. E alguns podem até prejudicar sua saúde. O problema é que muita gente começa a misturar cápsulas por conta própria, sem qualquer orientação profissional. Vitaminas em excesso, minerais sem necessidade, produtos sem procedência, promessas falsas da internet. E isso pode gerar sobrecarga nos rins, no fígado e interações perigosas com medicamentos, principalmente em pessoas que já convivem com diabetes, pressão alta ou problemas cardiovasculares. Mas isso não é o pior. Algumas pessoas abandonam hábitos fundamentais, acreditando que o suplemento sozinho vai resolver tudo. E aí começam a negligenciar alimentação, atividade física, sono, hidratação, controle do estresse
e acompanhamento médico. Só que o corpo não responde a atalhos milagrosos. Existe uma frase muito importante: suplemento complementa. Ele não substitui tratamento. E sabe o que mais preocupa especialistas? Muitas pessoas compram produtos influenciadas pelo medo. Medo de perder memória, medo de amputações, medo de complicações, medo de depender da família. E, infelizmente, existem empresas que exploram exatamente essas emoções. Por isso, você precisa desenvolver uma mentalidade inteligente sobre saúde. Pergunte sempre: existe evidência científica? Esse produto é indicado para meu caso? Quem recomendou? Existe risco de interação? Eu realmente preciso disso? Porque envelhecer com saúde não depende de fórmulas mágicas. Depende de constância. Pequenas escolhas feitas todos os dias. Agora, eu quero te contar uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua saúde. Muitas pessoas procuram um único suplemento milagroso, uma única vitamina, um único alimento. Mas o corpo humano funciona como um sistema. E são os hábitos do dia a dia que criam saúde ou aceleram o desgaste do organismo. O problema é que muita gente só percebe isso quando a energia desaparece, quando surgem limitações ou quando a independência começa a ser afetada. Mas ainda dá tempo de agir. E às vezes pequenas mudanças já começam a produzir grandes diferenças. Por exemplo, você sabia que caminhar regularmente pode ajudar o corpo a utilizar melhor a glicose? E não precisa começar correndo ou fazendo exercícios intensos. Muitas pessoas acima dos 50 anos conseguem melhorar disposição e mobilidade apenas começando com caminhadas leves e consistentes. Mas existe algo ainda mais importante: a massa muscular. Depois dos 50, perdemos músculos naturalmente com o envelhecimento. E isso pode dificultar ainda mais o controle metabólico. Por isso, exercícios de fortalecimento, sempre respeitando orientação profissional, podem fazer enorme diferença. Agora imagine juntar alimentação mais equilibrada, movimento diário, sono melhor, hidratação adequada, menos ultraprocessados, controle do estresse e suplementação quando realmente necessária. O organismo começa a responder de outra maneira. E quase ninguém fala sobre o impacto do sono. Dormir mal pode aumentar fome, inflamação, cansaço e desregular hormônios ligados ao metabolismo. Muitas pessoas vivem cansadas sem perceber que o corpo nunca consegue se recuperar completamente. Mas isso ainda não é tudo. Existe também o impacto emocional da diabetes. O medo, a ansiedade, a preocupação constante, o receio de complicações. Tudo isso afeta o corpo. Por isso, cuidar da mente também faz parte do tratamento. Conversar, ter apoio da família, manter vínculos sociais, ter propósito. Continuar ativo. Tudo isso ajuda o organismo de maneiras que muita gente subestima. E sabe o mais bonito? Nunca é tarde para começar. Mesmo pequenas mudanças feitas hoje podem trazer benefícios importantes no futuro. Depois de tudo que vimos hoje, existe uma mensagem que você precisa guardar. A diabetes não deve ser ignorada, mas também não precisa definir o seu futuro. Muitas pessoas acima dos 50 anos conseguem viver com mais disposição, autonomia e qualidade de vida quando começam a olhar para a saúde de forma mais completa. E isso vai muito além de apenas controlar números no exame. Seu corpo precisa de suporte, precisa de movimento, precisa de nutrientes, precisa de descanso, precisa de cuidado contínuo. A suplementação pode sim ter um papel importante em alguns casos, especialmente quando existem deficiências nutricionais identificadas ou necessidades específicas avaliadas por profissionais de saúde. Mas o verdadeiro segredo está no conjunto. São as pequenas decisões diárias que constroem o envelhecimento. Cada caminhada, cada noite bem dormida, cada refeição melhor, cada consulta realizada, cada hábito saudável repetido ao longo dos anos. E sabe o que muitas pessoas descobrem tarde demais?
que saúde não é apenas viver mais, é conseguir continuar independente, lembrar das pessoas que ama, ter energia para sair de casa, brincar com os netos, manter a lucidez, continuar dono da própria vida. E isso não tem preço. Por isso, se você chegou até aqui, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Qual hábito você sente que mais precisa melhorar hoje para cuidar melhor da sua diabetes? Comenta aqui embaixo. Eu leio muitos comentários e quero muito saber sua opinião. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe com outras pessoas acima dos 50 anos. Porque informação pode literalmente mudar vidas. E lembre-se, nunca comece suplementos por conta própria. Procure sempre seu médico, nutricionista ou profissional de saúde para uma avaliação individualizada. Cada organismo é único. Cada tratamento precisa ser personalizado. Cuide da sua saúde hoje. Porque o corpo que você terá daqui a 10 anos está sendo construído agora. E nos vemos no próximo vídeo.